Boa noite, gente. A conversa que eu gostaria de ter com vocês hoje é sobre um período da história que começou no final do século XVII e perdurou todo o século XVIII, que ficou conhecido como Iluminismo. A gente vai ter essa conversa hoje porque no próximo vídeo a gente vai conversar sobre Gênesis capítulo 1. E para vocês entenderem Gênesis 1, é importante conhecer esse período da história, que ficou conhecido como Iluminismo. Iluminismo vem do termo iluminar. Segundo as Escrituras, tem duas pessoas que iluminaram a humanidade. Uma é Jesus Cristo, a luz do mundo, que ilumina todo aquele que se achega a Ele. Luz está relacionado a conhecimento. A outra pessoa é Lúcifer, porque Lúcifer significa o portador da luz. Lúcifer significa luz, o portador da luz. Nesse período, conhecido como Iluminismo, o ser humano foi iluminado por Lúcifer. Foi um período da história que começou, que, em decorrência desse período, hoje, o ser humano toma o errado por certo e o certo por errado. O ser humano não sabe mais o que é certo e o que é errado, graças a esse período que ficou conhecido como Iluminismo. Qual que era o objetivo do comunismo? Destruir a igreja, o cristianismo e destruir os reis. Por que destruir a igreja? Porque eram sacerdotes da igreja romana, que iam lá e ungia o homem como rei. E uma vez ungido como rei, na época o povo era muito religioso ainda, porque trazia o resquício do cristianismo verdadeiro. E o ser humano respeitava a figura do rei como um representante de Deus. A gente vê isso em algumas culturas, como a cultura japonesa, que até meados do século XIX, as pessoas viam o príncipe Hirohito do Japão como um deus. Então aí você percebe o porquê que esse movimento iluminista queria destruir a igreja. Contudo que no Japão, nessa época, não era por influência da igreja, é só um exemplo. Na Europa, sim, era por influência da igreja. E por que o movimento iluminista queria destruir os reis? Porque no começo do século XVII, um pouco antes, as cidades passaram a sair de dentro das muralhas e passou a se construir pequenas cidades, vilarejos, aqui ou acolá. E essas cidades pequenas passaram a ter o nome de burgos. E dentro dessa cidade, uma casta social começou a se destacar, que foi conhecida como burguesia. Eram os comerciantes que faziam comércio diante desses pequenos burgos, pequenas cidades. E essa burguesia, crescendo e ganhando força, ela não conseguia furar a bolha social da época. Porque quem estava aqui no topo, em cima, era a família real, as famílias dos senhores feudais, as famílias dos grandes oficiais do exército real, os sacerdotes. Eles estavam no topo dessa bolha social,
e a burguesia não conseguia furar essa bolha para atingir o topo. Então começou esse movimento para destruir essa bolha, que consistia do rei e da igreja. Destruindo o rei e a igreja, desmoronava todo o resto. É interessante a gente ver, comentar, que nesse período do século XVIII, quem que foi as figuras que apareceram dentro desse contexto social do século XVIII, período conhecido como Iluminismo? A primeira pessoa foi Charles Darwin, que criou a teoria da evolução, que não é uma teoria, é uma tese. Para ser uma teoria, Charles Darwin teria que embasar a tese dele com apresentação de provas. E Charles Darwin nunca provou nada. Fez lá seus experimentos dentro de um aquário, uma série de experimentos, mas ele nunca fez nada evoluir dentro dos seus experimentos. Mas ele não provou nada. Mas por que as teses dele ganhou status de teoria? Porque no período conhecido como Iluminismo, visava destruir a igreja, destruir o cristianismo, ridicularizar a Bíblia, as escrituras sagradas, de toda forma. Então, tudo era válido dentro desse contexto social. Por isso, a tese de Charles Darwin ganhou status de teoria, porque ia em contra as escrituras. Dentro desse contexto social também, as teses do heliocentrismo de Galileu Galilei ganhou status de teoria. No século XVI, quando Galileu veio com essa tese de heliocentrismo, a igreja perseguiu ele, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala nada de heliocentrismo. Perseguiu ele, e ele, ameaçado, que ainda existia lá um resquício da Inquisição, ele correndo risco e sendo ameaçado de prisão, de morte, fechou a boca dele. Mas 2 séculos depois, as teses de Galileu ganhou força e ganhou status de teoria do heliocentrismo. Por quê? Porque ia de encontro à Bíblia, às Escrituras. Então, nesse período conhecido como Iluminismo, tudo que fosse contra a Bíblia era válido, ganhava status. Porque ali o importante era desacreditar a Bíblia, era destruir o cristianismo. Quem mais surgiu dentro desse contexto histórico? Ninguém menos do que Karl Marx, com as diretrizes do que ficou conhecido, que nós conhecemos hoje, de comunismo. Só que não foi Karl Marx quem escreveu as diretrizes do comunismo sozinho. Foi um grupo de pensadores, intelectuais, burgueses da época. É interessante a gente notar que na época, filho de pobre não ia para a escola, a não ser que tivesse um padrinho muito bom para ele ir para a escola, senão ele ia para o campo, trabalhar no campo, na lavoura, na roça. Foi no século XVIII, na Inglaterra, que os filhos dos pobres começaram a estudar. No século XVIII, e só na Inglaterra, que foi o primeiro país, assim, vamos dizer, adiantar na Revolução Industrial. No resto do mundo, filho de pobre estava na
no campo, trabalhando. Quem ia para a escola são os filhos dos burgueses. Agora imagina só, a burguesia era uma minoria diante da plebe, do proletariado. Eles sozinhos não conseguiriam lutar contra os reis. Eles precisavam da força da massa. Como trazer a força da massa para se unir às ideias deles e destruir os reis? Mudar o sistema de governo? Aí vem a ideia da distribuição de renda, onde seduz muita gente essa ideia romântica do comunismo, de uma sociedade igualitária, onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, tem as mesmas condições. Essa é uma ideia romântica que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Essa ideia é só para vender o comunismo. Isso nunca vai acontecer. Tem um vídeo aqui que nós gravamos que fala sobre o comunismo, o embrião da nova ordem mundial. Não foi Karl Marx quem escreveu, foi esse grupo de intelectuais burgueses. Karl Marx depois só assinou embaixo como sendo o pai da criança, mas não foi ele sozinho. A cabecinha dele não era para tudo isso. E esse é o período que ficou conhecido como Iluminismo, aonde que, se você for ver a luz da palavra de Deus, quem iluminou a sociedade a partir dessa época e tem iluminado é Lúcifer, o portador da luz, que foi portador da luz. Ele não é mais. Ele só tem o nome de portador da luz. A luz dele se tornou em trevas. Ele não é mais luz. A luz de Lúcifer, a partir do momento que ele escolheu pecar contra Deus, a luz dele se tornou em trevas. Então essa ideia de que Lúcifer é luz, o portador da luz, não condiz com as escrituras, porque ele foi luz, ele foi portador da luz, mas ele já não é mais. Gente, então, o próximo vídeo nós vamos conversar sobre Gênesis, capítulo 1. E eu quis converter essa conversa com vocês hoje para vocês entenderem. Porque uma das diretrizes do comunismo, da qual Lenin falava de boca cheia, e o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falou muitas vezes essa frase de boca cheia, vem do comunismo. Repita uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade, e a verdade se tornará mentira. É uma das filosofias do comunismo. Essa filosofia que hoje fez cumprir uma profecia bíblica, que, se não me falha, está no livro do profeta Isaías, que diz que nos últimos dias os homens tomarão o certo por errado e o errado por certo. E vocês vão entender isso no estudo de Gênesis 1. No século XVIII, a sociedade começou a ser envolvida numa grande bolha de mentiras, numa grande matrix, onde nós somos iludidos, enganados, desde a mais tenra idade. Antigamente começava na escola. Hoje começa quando as crianças sentam na frente da televisão. Mas eu não quero adiantar esse vídeo.
Por favor, obrigado por ter me ouvido até aqui e se inscreve nesse canal. Vamos conhecer, vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que estão por vir, sobre como fugir do grande mal que se levantou contra o ser humano agora, nesse século XX. E a cabeça do ser humano, primeiro, ela se assusta. Ela se põe em guarda, como se protegendo do mal. Mas se o mal demora para vir, ela começa a baixar o seu escudo. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Não se engane. Porque começou um tempo que a palavra de Deus vem falando há séculos. Obrigado por ter me ouvido e, por favor, se inscreva. Vamos ficar juntos.